Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 19 da prova do nível 1 da primeira fase do OBMAP 2022. Três casais de irmãos dividem algumas maçãs. Ana pegou uma maçã, Beth pegou duas e Carla pegou três. Diogo pegou a mesma quantidade de maçãs que sua irmã pegou. Edson pegou o dobro do que sua irmã pegou, e Fábio pegou o quádruplo do que sua irmã pegou. Sabendo que Fábio pegou menos maçãs do que Edson, quantas maçãs ao todo Diogo, Edson e Fábio pegaram? Vamos montar uma tabela para organizar as informações do enunciado. Então, sabemos que a Ana pegou uma maçã, a Beth pegou duas maçãs e a Carla pegou três maçãs. Agora precisamos descobrir quem é irmão de quem. Temos o Diogo, o Edson e o Fábio. O enunciado nos diz uma informação importantíssima. Fábio pegou menos maçãs do que Edson. Vamos usar então esta informação para deduzir quem é irmão de quem. Diogo pegou a mesma quantidade de maçãs que a irmã pegou, então a quantidade de maçãs vai ser multiplicada por 1. O Edson pegou o dobro de maçãs que a irmã pegou, então a quantidade de maçãs da irmã de Edson, que o Edson tem, vai ser multiplicada por 2. E o Fábio pegou o quádruplo de maçãs do que sua irmã pegou, então o Fábio, a quantidade de maçãs da irmã vai ser multiplicada por 4. Como a quantidade de maçãs que Fábio pegou é menor do que a que Edson pegou, 4 vezes as maçãs da irmã de Fábio é menos que 2 vezes a quantidade de maçãs que a irmã de Edson pegou. Precisamos minimizar a quantidade de maçãs que o Fábio pegou e maximizar a quantidade de maçãs que o Edson pegou. Para isso, vamos supor inicialmente que o Fábio é irmão de Ana, já que a Ana é a irmã que possui a menor quantidade de maçãs. Daí, vamos supor que o Fábio é irmão de Ana. Se Fábio é irmão de Ana, então a quantidade de maçãs que o Fábio tem é 4 vezes 1, que é 4. Agora, como o Edson possui mais maçãs que o Fábio, então observe que o Edson não pode ser irmão da Beth, pois neste caso o Edson teria 2 vezes 2, que é 4 maçãs, que não é maior que 4, que é a quantidade de maçãs que o Fábio tem. Nesse caso, sobra então que o Edson tem que ser irmão da Carla. Nesse caso, o Edson terá 2 vezes 3 igual a 6 maçãs. E de fato, nessa situação, a quantidade de maçãs que o Edson terá vai ser maior que a quantidade de maçãs que o Fábio terá. Sobrou então para o Diogo ser irmão da Beth. Como a quantidade de maçãs que o Diogo tem equivale à quantidade de maçãs que a irmã tem, significa que o Diogo tem 2 maçãs. Observe que não temos outra situação possível, já que se Fábio for irmão da Beth ou da Carla, essa condição de que Fábio vai pegar menos maçãs do que o Edson não será satisfeita. Portanto, concluímos que a quantidade de maçãs que Edson, Fábio e Diogo pegaram ao todo é 6 mais 2 mais 4, que é 12 maçãs. Isso corresponde à alternativa B. Os 9 pontos da figura estão igualmente espaçados na circunferência. Maria quer pintar alguns desses pontos de tal forma que não exista triângulo equilátero cujos vértices estejam todos pintados. Qual é o maior número de pontos que ela pode pintar? Vejamos aqui o que o enunciado pede. Lembramos que um triângulo equilátero é um triângulo do qual todos os seus lados são iguais. Assim, isso significa que os vértices desse triângulo têm que estar equidistantes, ou seja, ter a mesma distância entre si. Então, vejamos aqui inicialmente o que seria um triângulo equilátero dentro desse círculo. Como dito enunciado, temos 9 pontos nesse círculo. E, dentre esses 9, queremos escolher 3 para ser vértices de triângulo equilátero. Então, a distância entre eles tem que ser a mesma. Assim, temos que deixar 2 pontos de fora entre cada lado. Então, um possível triângulo equilátero que podemos fazer é escolher um ponto e pular 2. Então, aqui, escolhemos esse, pulamos 2, vai para esse.
Pulamos mais 2, fazemos outro segmento aqui. Pulamos esses 2, voltamos a esse. Então, um triângulo equilátero possível de se fazer escolhendo 3 pontos é esse aqui que foi ilustrado. Agora que entendemos como construir um triângulo equilátero dentro dessa circunferência, estamos aptos a resolver a questão. A Maria quer pintar os pontos de tal forma que não exista triângulo equilátero cujos vértices estejam todos pintados. Então, aqui nessa figura, como temos que escolher 3 pontos dentre esses 9 para formar cada triângulo equilátero, dentre os 3 pontos que cada triângulo equilátero ocupa, no máximo 2 podem estar pintados. Vejamos que para montar os triângulos equiláteros, um ponto não pode ser vértice de mais de um triângulo simultaneamente. Observe então que com esses 9 pontos, podemos montar 3 triângulos equiláteros com vértices distintos. Por exemplo, nessa situação aqui, desenhamos os 3 triângulos equiláteros e note que o mesmo ponto não é vértice de mais de um triângulo. Aqui fica claro isso, já que cada vértice de um triângulo está pintado com uma cor diferente. Veja que nenhum vértice possui mais de uma cor nessa configuração. Então, para que não exista triângulo equilátero cujos vértices estejam todos pintados, isso significa que no máximo 2 vértices de cada triângulo podem estar pintados. Ou seja, desse triângulo vermelho aqui, no máximo 2 podem estar pintados. Nesse triângulo azul, no máximo 2 podem estar pintados. E nesse triângulo verde, no máximo 2 podem estar pintados. Assim, o maior número de pontos que a Maria pode pintar é 2 mais 2 mais 2, que é 6. Veja aqui, novamente, como os triângulos equiláteros não compartilham o mesmo vértice, essa escolha é independente, ou seja, eu posso escolher quaisquer 2 vértices do triângulo equilátero em vermelho para pintar, isso não influencia a minha escolha para os triângulos equiláteros azul e verde. Portanto, o maior número de pontos que ela pode pintar é 6, o que corresponde à alternativa C. Vamos resolver a questão 2 da prova do nível 3 da primeira fase da UBMAP 2022. Os números x e y são tais que 80% de x é igual a 20% de y. Qual das igualdades abaixo é verdadeira? Vejam, a partir desta equação que envolve porcentagens, precisamos traduzir isso em termos de números para ver qual expressão numérica esta propriedade quer dizer. Então, lembremos que 80% significa 80 sobre 100, daí a palavra porcento. Então, isso aqui é 80 sobre 100. E da mesma forma, 20% significa 20 sobre 100. Então, para calcular 20% de um valor, ou 80% desse valor, o que temos de fazer é multiplicar esse valor pela fração que indica a porcentagem. Ou seja, o que é 80% de x? 80% de x nada mais é do que 80 sobre 100 vezes x. E da mesma forma, 20% de y é 20 sobre 100 vezes y. O enunciado diz que esses números x e y satisfazem essa igualdade. Então, isso quer dizer que o 80 sobre 100 vezes x é igual a 20 sobre 100 vezes y. Vamos, então, aqui simplificar essa expressão e ver se conseguimos chegar a algum lugar. Torçamos para que esse lugar seja bom. Vejamos aqui. 80 sobre 100, 20 sobre 100. Podemos aqui multiplicar ambos os membros por 100 e nos livrarmos desse denominador aqui. Então, multiplicando os dois lados por 100, vamos ter 80x igual a 20y. Então, agora vamos tentar isolar um em função do outro. Vamos, então, pegar aqui, como 80 é maior que 20, eu vou isolar o y. Podia fazer o contrário também.
Então, eu vou pegar aqui y, por comodidade, escrever em função de x. Então, y é 80x. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 80x sobre 20. 80 sobre 20 costuma ser 4. Então, y é igual a 80 dividido por 20, 4x. Assim, agora temos uma expressão que só depende de números, eliminamos essa história de porcentagem aqui. Vejamos qual alternativa corresponde a esta igualdade. Então, analisando aqui as 5 alternativas, vemos que a alternativa que apresenta y igual a 4x é a alternativa E. Veja aqui, 4x igual a y. Logo, a resposta correta desta questão é a alternativa E.